Boa noite. Essa é a primeira live da Igreja Batista em Fundão. Estamos reunidos aqui com poucas pessoas, seguindo as medidas de prevenção contra o Covid. Estamos também obedecendo o decreto governamental que impede as reuniões presenciais das igrejas. Mas, contudo, o nosso culto ele continua. O nosso culto ele não se resume a estarmos presentes aqui neste prédio. O nosso culto ele é diário, o nosso culto ele é para engrandecer o nome do Senhor. Então hoje, mesmo neste meio de pandemia, nós continuaremos louvando o nome daquele que é digno. Eu queria que quem estivesse nos acompanhando nas suas casas, abrissem a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 7 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Está escrito assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por este momento de culto. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, o Teu nome será exaltado, o Seu nome será engrandecido. Nós não vamos nos curvar às dificuldades, pois as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Então, Senhor, que este momento, Senhor, que começa agora e termina em breve, seja apenas uma parcela daquilo tudo que temos e queremos entregar a Ti. Que nós estejamos prontos para ouvir a Tua voz. Que independentemente de pandemia, que independentemente das tribulações, a Tua voz, ela é viva em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas, em nome de Jesus, a qual toda a honra, toda a glória e todo louvor seja entregue acima dos céus e aqui na terra. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra me ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Ao teu
Eu abro mão em decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o que é melhor. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger, a ti vou confiar a minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. A cada amanhecer, sempre a me proteger, a ti vou confiar a minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu
imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Obrigada, Senhor, porque caminhar contigo é sempre surpreendente, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Cristo a todas e a todos. Quem está caminhando, quem estava caminhando com a gente de forma presencial nos nossos cultos, nas nossas reuniões, estava sempre ouvindo quem quer que viesse ministrar, falar sempre, 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 sempre sobre recomeço. Por quê? Porque a pandemia é um convite, esta pandemia é um convite para que a gente repense nosso estilo de vida, para que a gente pense muito em novas estratégias, para que cada uma e cada um consiga manter sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde espiritual. E quando a gente começa a repensar no nosso estilo de vida, tentando se adequar a essa coisa que chamam de novo normal, a gente acaba percebendo que essa reflexão vai aponta sempre, sempre para novos pequenos começos. Por que eu estou falando em novos pequenos começos? Porque eu não sei se a tua saúde emocional foi abalada, mas certamente foi. Talvez de forma mínima, mas certamente tua saúde emocional foi atingida por essa pandemia. O teu relacionamento com teu namorado, tua namorada, tua esposa, teu esposo, certamente tem sofrido ou sofreu, lá do comecinho, que faz 1 ano que a gente está enfrentando tudo isso, aqui no Brasil. Casamentos foram desfeitos, a gente já sabe disso, a gente acompanha os telejornais, e muitos relacionamentos estão sendo impactados negativamente. Não sei se é o teu caso, mas talvez você se enquadre nisso. Tua saúde psíquica, extra-relacionamentos, o teu eu, será que tem sofrido com medo? Será que tem sofrido com esses tantos conflitos advindos da pandemia? Tua saúde financeira. Eu acho que todo mundo, diretamente ou indiretamente, acaba sendo atingido, porque não há ninguém que não tenha que se locomover com
um transporte público ou com o seu transporte particular. Ainda que alguns andem de bicicleta, certamente em alguns momentos vai precisar de um outro modo de locomoção para chegar em outros locais mais distantes. E tudo foi atingido no campo financeiro. Mas, nessa noite, o nosso convite, o convite da IBF é que você continue com os teus olhos fixados em Cristo. Sim, as ondas são gigantescas. Sim, a tempestade é gigantesca. É forte. Abala. No mundo tereis aflições. Sim. Mas o nosso Cristo venceu o mundo. E o nosso Cristo que venceu o mundo habita dentro de nós. Então, nessa noite, o nosso convite é: por mais que tudo te distraia, por mais que tudo ao teu redor, na tua vida, chame atenção. A calmaria chega quando os nossos olhos começam a enxergar a formosura, a doçura, a mansidão, o poder do nosso Cristo. Então, gente, para a gente conversar hoje sobre nossos pequenos começos, eu queria convidar você a refletir sobre um Deus que é 100% relacional. Um Deus que, de Gênesis a Apocalipse, vai nos dizer isso de forma muito clara. Mas a nossa humanidade sempre vai encontrar caminhos para que a gente não entenda a simplicidade que é o convite de Jesus, quando ele te diz: vem fazer parte do reino de Deus. Como tudo isso é simples, como tudo isso independe de teus esforços religiosos, como tudo isso flui sem amarra, sem força, sem forçação de barra. E só para a gente entender que em tempos de grandes tribulações, certamente a gente cresce. Então, nessa tempestade, nessa pandemia, o convite de Cristo é: olha para mim, que em mim você vai crescer. A gente vai tentar entender esse Deus relacional, esse Deus que caminha conosco no tempo da adversidade, olhando para uma ilustração simples e talvez uma das mais conhecidas parábolas, ilustrações de Jesus Cristo. A Bíblia conta sobre um rapaz que tinha um pai riquíssimo. E antes mesmo da morte desse pai, ele pediu para que o pai antecipasse sua herança. O pai bondoso, o pai amoroso, o pai lindo, decidiu que faria isso, que anteciparia a herança desse filho. E a Bíblia conta que esse filho gastou toda a fortuna que o seu pai entregou para ele. Gastou de forma irresponsável. É assim que a Bíblia registra. Eu queria muito que você e eu conseguíssemos nos enxergar dentro dessa ilustração. Normalmente, a gente conta essa ilustração quando a gente quer apresentar Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Nessa noite, eu queria que a gente, sabendo que caminhamos com Cristo, eu queria que a gente olhasse para esse rapaz e entendesse os passos que esse rapaz deu para viver uma vida
real com o Pai. Paizinho, essa ilustração é tua, foi o Senhor quem trouxe, através da boca do teu Filho amado Jesus. Jesus, esse ensinamento é teu. Espírito Santo, o poder total de persuadir os corações é exclusivamente teu. Por isso, nesse momento, Senhor, que o Senhor toque em nós, que toda a carga religiosa que não nos permite entrar nessa história, mais como esse filho, que toda a carga religiosa caia por terra e que a gente consiga entender esses passos e que a gente consiga adotar, praticar cada passo que esse filho deu na tua direção, Senhor. Fala conosco, esse culto é totalmente teu, é totalmente para a tua glória. E é assim que a gente te pede, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos ouvidos e que os nossos ouvidos estejam destampados, Senhor. Que chegue aos nossos corações e que cause a transformação, a mudança necessária, Senhor, em nome de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, a gente vai continuar do ponto que eu parei. Lucas, capítulo 15, perdão. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Quando aquele rapaz, da história que a gente estava ouvindo antes da oração, finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então, ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e o seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Como você tem amado o Senhor? Como você tem amado o seu Pai? Como você tem amado o Criador? Se fosse uma reunião presencial, talvez essa pergunta fosse respondida por algumas pessoas. Mas é muito importante que essa resposta chegue no teu coração. Como você tem amado o seu Deus? Como você tem demonstrado, vivido? Não é só demonstração temporal, não é só demonstração momentânea. Como a sua vida tem, de verdade, sido 24 horas, nas 24 horas, sido a vivência real de Cristo. Como é que você consegue encarar isso? Como é que você consegue desfrutar da presença de Deus? Você consegue desfrutar da presença do seu Pai? Como você tem amado o Senhor? Acho que em qualquer momento da nossa vida, independente de pandemia,
a nossa maior demonstração de amor a Deus é quando a gente consegue entender o valor dele e a gente consegue separar tempo da nossa vida para estar com ele. E se você tem tempo para o Senhor, se você já separou, se você tem separado tempo para o Senhor, certamente a sua maior demonstração de amor para com ele é você não ficar falando sozinho, ou você não colocar muitos louvores para tocar, ou você não ficar cantando muitos louvores, achando que você, por soltar palavras, você está em adoração a ele, você está conectado, você está ouvindo. A nossa maior demonstração de amor para o Senhor é quando a gente consegue contemplá-lo. E em contemplando-o, a gente consegue ouvi-lo dizendo de verdade quem nós somos, o que nós precisamos fazer para mudar a nossa vida, não para chamar a atenção dele, não para agradar a ele por si só, mas para refletir ele, para ser de verdade embaixadora ou embaixador dele aqui na terra. Esse é o convite de Deus, esse é o convite de Abba, esse é o convite de Cristo, esse é o convite do Espírito Santo para as nossas vidas, esse é o convite do nosso Deus uno, o nosso Deus trino, perdão. E para a glória de Deus, esse convite do Deus que é um e são três, ele é o tempo todo apresentado na nossa caminhada. Nas 24 horas do nosso dia, se a gente conseguir parar um pouquinho, a gente de verdade vai ser tocado e a gente vai ser confrontado para parecer muito mais com quem ele é. Olhando para Jesus, ao narrar essa história, a gente se depara com um rapaz que talvez você ache que não parece com você. Mas talvez esse rapaz que, em primeiro lugar, trouxe à memória que tinha um pai. Em segundo lugar, que se arrependeu do que fez contra o pai. Esse filho que, em terceiro lugar, conseguiu de verdade dizer assim: precisa acontecer algo, né, Deus? Precisa acontecer algo, né, Pai? Por isso que eu estou aqui, para te dizer que sem ti eu não sou nada. Mas não fica só nisso. Em determinado momento, esse filho, ao olhar para o pai, consegue perceber quem esse pai é. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos enxergar Deus da forma que ele é. Abre a tua Bíblia. Novamente. E enxerga Deus como esse filho enxergou o pai dele. Enxerga o teu pai como esse filho conseguiu enxergar o pai dele. No versículo 20, na segunda parte do versículo 20, a Bíblia diz que, a gente já leu e eu vou ler novamente, e quando ainda estava longe, seu pai o viu, e o seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Eu falei para vocês que o convite hoje é para um relacionamento com Deus, que é um relacionamento profundo, real, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional. Abre a tua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Todo mundo conhece, tem muitas musiquinhas infantis e tem música de adulto também para cantar esse verso, para não sair da cabeça de ninguém. Mas a gente vai ler o versículo 8 de 1 João, capítulo 4. Se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus. Por quê? A parte final do versículo diz: porque Deus é amor. 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 Um Deus de relacionamento que o tempo inteiro vai nos amar
que o tempo inteiro demonstra de Gênesis a Apocalipse, que é só amor, só amor. Que os planos dele para a nossa vida, quando a gente consegue se enquadrar, ser confrontado e se enquadrar no que ele quer, os planos dele serão somente de amor para as nossas vidas. Um Deus de amor. Um Deus de amor e um Deus amigo. Se você voltar algumas folhazinhas, muitas folhas na realidade, e for para João, sair de 1 João e for para João, você vai encontrar um Deus que não quer mais que você entenda que o seu relacionamento com ele é um relacionamento de exclusivo serviço. O seu relacionamento com ele é um relacionamento de amigo, amiga. Capítulo 15 de João, versículo 15. Eu já não os chamo de escravos, disse Jesus, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora, vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Agora, vocês são meus amigos. Agora, para a gente entender que Jesus está dizendo de verdade que aquele pai daquela ilustração precisa ser entendido como esse pai que é tão difícil da gente abraçar porque a gente não vê, que é tão difícil da gente se deitar no colo porque, de fato e de verdade, a nossa dimensão espiritual é muito complexa. Mas é um pai que está se apresentando para nos abraçar, sim, para nos beijar, sim. E aí, abrindo a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, você vai ouvir Paulo escrevendo aos Romanos e falando dessa paternidade linda do nosso Deus. Capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Paizinho. É essa a expressão exata, ou para melhorar para a gente, painho. Esse é o carinho que Deus quer imprimir nos corações da gente. O motivo dessa ministração hoje é fazer com que cristãos, pessoas que caminham, pessoas que trabalham para o Senhor, pessoas que desenvolvem e se esforçam para ter o seu momento devocional, que entendam que, em muitos momentos, a nossa caminhada vai fazer com que a gente se depare num costume que nos impede de enxergar o Senhor. E quando a gente fala nisso, exatamente nisso, a gente sempre, porque a gente como cristão conhece essa parábola, a gente sempre pensa no filho mais velho. Mas eu quis usar, nesse contexto da nossa conversa, o filho pródigo, porque o nosso convite hoje é um convite de recomeço. Talvez a pandemia te fez trabalhar muito mais do que você já trabalhou em toda a sua vida. Talvez a pandemia te fez correr atrás de coisas que roubaram o teu tempo. Talvez os muitos relacionamentos rompidos por causa da pandemia te fizeram se afastar do Senhor. E com base nesse rapaz que um dia conviveu com um pai e que tinha tudo, mas que decidiu pegar a sua parte e viver distante do seu pai. Eu queria que você se colocasse nessa condição de alguém que, por causa da pandemia, não pôde mais cultuar com os irmãos. E o fato de não poder mais cultuar com os irmãos te fez ficar fraco na fé. Isso é difícil de acontecer. Isso é muito fácil de acontecer.
Embora a gente costume dizer que a comunhão da igreja não tem nada a ver com o prédio, a gente não costuma só dizer, é Bíblia. Embora a gente trate isso com muita facilidade, a Bíblia também nos diz que nós somos corpo, e corpo precisa do corpo, que é a igreja. Então, em determinado momento, quando a gente está distante, quando a gente permite que a distância, o distanciamento social atinja a nossa vida e a gente deixa de telefonar e a gente deixa de ter comunhão com os nossos irmãos e a gente deixa de cuidar dos nossos irmãos e a gente deixa de ser cuidado, a gente pode sim ser atingido pela falta de fé. É óbvio que a gente pode ser atingido. Então, eu não sei qual é o teu contexto, mas independente do teu contexto, você precisa se enxergar como alguém que precisa voltar os olhos para Jesus, alguém que precisa voltar para casa, e casa não é o templo, e casa é a comunhão da presença do Senhor real. Casa, nesse texto, é tão claro, o teu Cristo, o teu Deus, o teu Pai, o teu Abba, Ele quer estar dentro da tua casa que Ele te deu, mas da tua casa que talvez você não tenha dado, entregue a Ele o reinado, o senhorio, e você precisa entregar isso para Ele. E não existiria nenhum lugar melhor para você se ajoelhar e você dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, tua filha. Pai, Abba, eu pequei contra o Senhor e eu dei os meus ouvidos para todas as outras vozes que apontavam para qualquer outra coisa. E muitas vozes me disseram que era melhor distante de ti, por isso que eu estive distante de ti. Talvez esse momento na tua casa seja o melhor momento de você dizer para o Senhor que você quer se levantar. Então, você pode fazer as 4 coisas que estão aqui bem claras nos primeiros versículos que a gente leu hoje. Você pode olhar para o Senhor, voltar para casa, chamá-lo para a tua casa. Você pode se arrepender de tudo que você tem feito, mudar de atitude de verdade. Você pode se levantar, mas acima de tudo, você precisa enxergar, olhar para esse Deus, vendo quem Ele é, e não mais se vendo como alguém que é somente servo, que é somente alguém que vem para trabalhar, que é alguém que faz alguma coisa para agradar. Você é o filho amado e você precisa enxergar esse pai como o pai que está somente te esperando dizer: a minha vida é tua, Senhor. Então me abraça, me beija, que eu possa entender quem tu és e que eu possa desfrutar da tua presença de verdade. Gente, evangelho, por mais que a gente queira transformar em algo estritamente religioso, o evangelho de Cristo é transformador. E esse Deus está se apresentando para você, para te dizer: entenda que você é meu filho. Entenda que você é minha filha. Receba o meu abraço. Desfrute da minha presença. Que você consiga entender que você é filho e que a partir de hoje você consiga se ajoelhar, sabendo que você não só se ajoelha venerando um Deus que é distante, que está distante. Você se ajoelha aos pés de um Deus que se abaixa e te abraça e te chama de filha e de filho. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer.
que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. E queremos seguir assim, Senhor, sendo moldados e moldadas por Ti, Senhor. Queremos nos render a Ti, sabendo que Tu és o Deus que sempre, sempre, sempre recebe os nossos corações arrependidos com um forte abraço e com um delicioso beijo no rosto, Senhor. Que nós consigamos te entender como Pai, um Pai perfeito, independente da imperfeição da paternidade aqui na terra, Senhor. Nos faz te enxergar como esse Pai perfeito que Tu és. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A gente vai finalizar esse momento por aqui. Nos próximos domingos, possivelmente estaremos juntos através das redes sociais. Orem por cada um de nós, pela liderança da igreja, por cada membro, por cada pessoa que caminha conosco. Nós precisamos muito de oração. Que você se sinta abraçada e abraçado por cada um e cada um de nós, independente desse distanciamento necessário no momento. E se precisar, telefona pra gente. Todo mundo que caminha aqui tem meu telefone, telefone de Fabinho, de Wellington, de Renatinha, de Gabi. Enfim, estamos à disposição para abençoar a tua vida. E se sinta à vontade, independente do distanciamento, nós estamos à disposição. Beijo no coração.